Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil e de todo mundo! Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral e hoje é dia de Flu, hoje é dia de pré-jogo aqui também no canal Raiz Tricolor. Vamos falar de Atlético Nacional e Fluminense, jogo disputado lá em Medellín, jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. Já deixou seu like aí embaixo? Não deixou, pô, passou a vinheta inteira e você não deixou o like, pô, aí quebra, né, pô, aí terra firma, né? Deixa seu like aí embaixo. Beleza, agora você deixou, agora vamos embora pro vídeo. Sempre deixo essa informação aqui, já que 2019 é um ano de revolução, né, nas transmissões esportivas, você não encontra tudo em Globo e Sport TV e Fox Sports, basicamente, ou Premiere, então vale sempre o destaque. Jogo de hoje, Copa Sul-Americana, jogo lá em Medellín, é exclusivo da DAZN, né? Então você não vai encontrar ele na televisão. Se você vê alguém aqui embaixo comentando, perguntando aonde passa o jogo de hoje, fala bem assim: assiste o vídeo, jovem, assiste o vídeo, seu animal, tá perguntando antes de assistir o vídeo. Só passa na DAZN, a única chance de você ver o jogo é na DAZN ou então você estando em Medellín, isso por meios legais, obviamente. Tem também a hipótese de você ouvir no rádio, mas eu não sei nem como vão ser as transmissões de rádio, se tem rádio que foi pra Medellín, como é que vai ser, mas enfim, é a modernidade chegando, né? E bem, agora falando do jogo, eu coloquei esse título aí de o jogo mais importante do primeiro semestre, e aí você pode estar se perguntando, mas por que esse é o jogo mais importante desse primeiro semestre inteiro? Eu já publiquei acho que uns 2 ou 3 vídeos aqui no canal em que eu falava que era o jogo mais importante do ano até aquele momento, né? E esse daqui pra mim, independente do jogo de volta contra o Cruzeiro, etc., o jogo contra o Atlético Nacional é o mais importante desse primeiro semestre. Por quê? Bem, resumindo aqui os motivos, né? Primeiro, a Sul-Americana é mais importante do que a Copa do Brasil. Tenho certeza se você perguntar e excluindo o lado financeiro, né? Considerando só o lado da competição, e perguntar a 10 tricolores se ele prefere ganhar a Copa do Brasil Sul-Americana, 13 vão responder Copa Sul-Americana, obviamente excluindo o lado financeiro. E outro motivo também é que a gente tá numa fase da Sul-Americana em que a gente não esperava ser eliminado nessa fase, né? A gente não espera. Na Copa do Brasil não é sentimento de derrotado nem nada, mas quando saiu o sorteio contra o Cruzeiro, a gente olhou e pensou, pô, beleza, a gente chegou numa fase em que só estão times da Libertadores que investiram muito mais nesse ano. Então, assim, a gente chegou numa fase em que se a gente fosse eliminado pelo Cruzeiro, tivesse perdido o jogo de ida, não era, oh meu Deus, que vexame, que temporada que é abaixo das expectativas agora. Na segunda fase da Sul-Americana, seria um baque gigantesco ser eliminado, né, numa segunda fase sul-americana, ainda mais depois de ter aberto 4-1 no Maracanã. E falando em dinheiro, apesar da gente falar, a Copa do Brasil paga muito, a Copa do Brasil paga muito. A Copa do Brasil paga muito, deixa eu te dar um detalhe aqui, ela paga bem mais do que ela pagava antes, e ela paga muito semifinal pra frente. O campeão leva uma bolada absurda, mas quartas de final, por exemplo, se a gente for considerar aqui a comparação de vencer o Atlético Nacional ou vencer o Cruzeiro, se o Fluminense vencer o Cruzeiro e for às quartas de final da Copa do Brasil, ele recebe aí uma cota de 3 milhões e 100 mil reais, né? 3 milhões e 150 mil reais. Se vencer o Atlético Nacional e for às oitavas da Sul-Americana, a cota é de 500 mil dólares, que dá cerca de 2 milhões de reais. Ou seja, a Sul-Americana tá uma fase atrás e a diferença é de 1 milhão. Não é uma diferença. Oh meu Deus, como a Copa do Brasil está riquíssima. É distorcido isso. A Copa do Brasil dá muito dinheiro, mas pra quem chega na semifinal. E bem, eu falei aqui da questão de jogo mais importante do ano e vou dar uma dica, não é só eu que acho isso não, o Fernando Diniz também sabe, e até por esse motivo que não dá muito pra saber o que ele vai tentar, né? A torcida tricolor tá uma incógnita aí. Será que o Fernando Diniz vai entrar com o time que ele vinha jogando, né? Quando ele teve todo mundo à disposição, ele colocou um time ali pra jogar, e esse time tinha um perfil muito mais ofensivo, mas o Fluminense tá ganhando de 4-1 e tá jogando fora de casa, lá no Atanásio Girardot. Será que não vale a pena segurar mais o time? Só que quando a gente segurou mais o time, não deu muito certo, né? A gente normalmente não se deu muito bem segurando o time atrás, e quando a gente atacou, teve vezes que deu certo, teve vezes que deu errado. Por exemplo, quando Santa Cruz lá na Ruda, a gente atacou, perdeu gols, e quando tomou um gol também, varreu. Santa Cruz não fez o terceiro porque não precisava fazer o terceiro, porque se precisasse fazia o terceiro logo naquela sequência também. Então o Fluminense tem que tomar cuidado pra não ficar na retranca, mas também por outro lado, pra não se expor demais e tomar uma pressão
desnecessário. E passando agora para o bola em campo, né, como eu vinha falando aí sobre a questão de sair pro jogo, não sair pro jogo, segurar mais, eu acredito que o Fernando Diniz vai manter o estilo dele, vai manter o mesmo estilo que o time vinha jogando, atacando muito mais no início do jogo, até porque uma declaração do Johnny Gonzalez, em que ele falou no aeroporto, tá no Globoesporte.com, pra mim eu puxei um trecho ali que já dá um indício disso, que ele fala que a pressão da torcida do Atlético Nacional vai ser muito grande e que o Fluminense precisa fazer um gol no início do jogo pra matar logo a partida. Ou seja, é bem capaz de ele manter não só o time titular que vinha jogando, mas também manter o perfil ofensivo do time, pelo menos ali no primeiro tempo, né? No segundo tempo, tendo que tomar 3 gols pra ser eliminado, aí de repente dá pra rodar mais o jogo, segurar, não se expor tanto. Vale lembrar, né? Alan e Luciano não jogaram contra o Bahia, estão de volta, estavam suspensos pelo Brasileirão. O Fluminense não tem jogadores suspensos nessa fase da Sul-Americana. Também volta pra esse jogo Ayrton, que tava com uma lesão desde aquela partida contra o Grêmio que ele não joga. Volta agora também, não deve ser titular, né? Pelo que tudo indica, se o Fernando Diniz vier repetindo o mesmo time que vinha jogando. E por sinal, o Ayrton vai ficar no banco, e o banco é um assunto interessante do Fluminense nesse jogo. Eu dei uma informação errada aqui em algum vídeo, acho que foi no vídeo de segunda-feira, em que eu falava que na Sul-Americana, em torneio de Conmebol, só podiam 7 no banco de reservas, e não, eles já autorizaram aí, não sei se foi esse ano, se foi ano passado, mas foi algo recente, de poder ficar 12 jogadores no banco também, normalmente, igual é no Brasileirão, igual é em vários lugares do mundo. Só que mesmo se o Fluminense quisesse botar 12 jogadores no banco, ele não teria, né? Dos 30 inscritos, vale lembrar que 4 jogadores não estão nem mais no Fluminense, né? Calazans, Robinho, Nathan Ribeiro e Luiz Fernando. Ainda tem Marcos Paulo que foi convocado, aí tem Digão machucado, tem outros jogadores machucados, e tem alguns que até por opção de Fernando Diniz mesmo, que quer dizer que o Fluminense vai ter apenas 7 jogadores no banco de reservas. Isso é algo que me preocupa, porque, em primeiro lugar, o Fluminense vai jogar um jogo difícil, vem de uma sequência de jogos, ou seja, terá que mexer, vai ter que mexer no time durante o jogo. Segundo, se precisar de alguém que entrar pra bater pênalti, não vejo aqui, vejo só Ayrton mesmo que bateu contra o Santa Cruz. E terceiro, né, vale destacar que se precisar mudar o jogo, né, tomar o 3-0 muito rápido, não tem peças nesse banco pra mudar o jogo. Olha só o banco que tem, né, os 7 jogadores: Rodolfo, goleiro, Julião e Mascarenhas, 2 laterais, Frazan, zagueiro, Caio e Ayrton, 2 volantes de contenção e Pablo Diego de atacante. Ou seja, se precisar mudar o jogo ofensivamente, basicamente só tem Pablo Diego. O Fluminense deve entrar em campo com Agenor, Gilberto, Matheus Ferraz, Nino e Caio Henrique. No meio de campo com Alan, Ganso e Daniel. E no ataque, Luciano, Johnny Gonzalez e João Pedro. Que a sua estrela brilhe mais uma vez, garoto João Pedro. Vamos arregaçar logo, já vira artilheiro da Sul-Americana logo nessa partida e pronto. No caso do Atlético Nacional, é bom a gente lembrar de uma coisa: varreu eles aqui no Maracanã e tal, mas a gente tá falando de um bicampeão da Libertadores, campeão da Libertadores há 3 anos atrás, que foi pra final de Sul-Americana, foi campeão de Sul-Americana há pouco tempo. Então não é um timezinho fraco não, um timezinho com história que a gente tá enfrentando. Vale lembrar que Paulo Autuori foi demitido, né, depois daquela goleada aqui no Maracanã. Eles estão com o treinador interino, e com o interino eles venceram o Deportivo Cali no final de semana fora de casa, lá em Cali, venceram por 1-0 pelo Campeonato Colombiano. E após essa vitória, é importante dizer que o treinador interino, ele deu uma declaração que eu achei interessante, né, que a declaração é a seguinte: trouxemos de volta essa rebeldia e o espírito amador para conseguir reverter contra o Fluminense. Assim, eles devem vir estilo futebol colombiano mesmo, né? Muito ofensivo, etc. Mas que eles venham com amadorismo, né? Tomara que sejam amadores mesmo e que seja mais fácil pro Fluminense. Vale destacar que a gente enfrenta o vencedor de Peñarol e Deportivo Cali. O primeiro jogo foi 1-1 na Colômbia, a volta é hoje também lá no Uruguai. O jogo é um pouco mais cedo, às 7h15. Então, quando começar o jogo do Fluminense, a gente já vai saber quem que a gente enfrenta, se passar ou não. Vale dizer que o jogo do Fluminense é às 21h30, né? Acabei não falando lá no início do vídeo. E pra apitar a partida, o argentino Patricio Lustó. Quando eu ouvi esse nome, eu pensei, cara, eu lembro desse cara de algum lugar, não tô lembrando. Aí quando fui puxar o histórico de partidas dele, ele apitou 2 jogos do Fluminense na história, né? Os 2 pela Sul-Americana, uma no ano passado e uma no ano retrasado. No ano passado, no Nacional do Uruguai, no Engenhão, empate por 1-1, e outro empate do Fluminense também lá em 2017, foi no Maracanã. O mando era do Flamengo, mas foi no Maracanã. O 3-3 que a gente foi eliminado. Assim,
Eu sabia que lembrava do nome dele por um motivo, que é, se você vê a análise, eu vou deixar aqui no card, se você vê a análise que eu fiz do Fluminense Nacional, pra quem tava no estádio viu que ele foi totalmente conivente com a cera. Eu vou deixar a análise e vou deixar o vlog aqui também. No vlog dá pra ver melhor, na verdade, de como ele foi conivente com a cera do time do Nacional no jogo de ida. E eu lembrava do nome dele por causa do jogo contra o Flamengo lá em 2017, que esses dias eu revi o jogo, fiz download do jogo e assisti tudo de novo e assim, chega a ser sacanagem a quantidade de cera que o Flamengo faz depois dos 39, né, quando sai o gol do Willian Arão. É um negócio absurdo e ele dá 5 de acréscimo, não acrescenta mais nada, não tá nem aí, assim, dos 39 pra frente, só teve 2 minutos de jogo no máximo. Então é um árbitro ridiculamente conivente. Ele dá a impressão de que nem quer estar apitando ali praticamente. Mas como a gente tá ganhando pro 4-1, tomara que a gente não sofra com essa questão da cera, né? O resto, na arbitragem dele, também acho fraco. Então, ó, abre o olho. Não é só porque é argentino, não, mas abre o olho. O like tá aqui embaixo pra ser apertado, se não foi ainda, aperta. E inscrever também, porque aí você se inscreve no canal e logo após o jogo já pinga no seu celular uma notificaçãozinha falando que tem Análise Pocket. Hoje assistirei o jogo e gravarei a Análise Pocket logo após a partida. Então, deixa aí seu sininho ativado e etc, para você poder receber essa notificação, beleza? Saudações tricolores, até a próxima, valeu! Cara, você já viu que aqui do lado tem 2 vídeos que provavelmente você não viu? Esse daqui de cima é o envio mais recente que eu fiz e esse daqui é um vídeo especial que o YouTube separou só pra você. Se você não é inscrito, olha aqui embaixo, aperta no botãozinho aí no escuro do Raiz Tricolor, se inscreve e me dá essa moral, beleza? Muito obrigado por ter assistido até o final e continue apoiando o Raiz Tricolor.